CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. De volta, falando agora sobre política, o Ministério Público afirma que o superfaturamento de 4 milhões, que há um superfaturamento de 4 milhões de reais em um contrato da Prefeitura de Valinhos. O Ministério Público identificou fraude e superfaturamento em um contrato da Prefeitura de Valinhos com uma empresa que fornece locação de equipamentos de informática, além de mão de obra para suporte online. As investigações apontaram um sobrepreço de R$ 351 mil por mês, o que resulta em um prejuízo de R$ 4 milhões por ano. O contrato da licitação foi realizado no ano passado, sendo válido por 4 anos. O valor anual do serviço é de 10 milhões. O documento do MP ainda aponta que no inquérito civil, a prefeita Lucimara Godoy, o secretário municipal de licitações, Crislânio Lopes da Silva, o secretário de Assuntos Jurídicos, Gilberto Júnior, além do sócio administrador da empresa vencedora da licitação, elaboraram uma medida que implicaria em causar prejuízo ao cofre municipal. Entre o que foi apontado está a inclusão de cláusulas restritivas ao edital de licitação para eliminar ou dificultar a concorrência, promovendo o direcionamento da licitação em favor da empresa contratada. Diante disso, a Justiça determinou a suspensão do pagamento do contrato. Em nota, a Prefeitura de Valinhos disse que todas as informações dos contratos são públicos. Afirmou também que o valor praticado está dentro da média de mercado para os equipamentos e prazos contratados. Ainda segundo o texto, a Prefeitura diz ter convicção do processo e que se coloca à disposição da Justiça para qualquer esclarecimento. De Campinas, Thalita Souza. CBN, Café com Política. São 10h46. Olá, Bruno. Um bom dia para você, tudo bem? Olá, muito bom dia, Carol. Guilherme de volta agora, depois de várias aventuras e viagens legais aí também nas férias, tanto, aproveitando. Mestre. Seja bem-vindo. Obrigado. A gente hoje tem aqui na pauta, claro, né, os projetos, as demandas do Legislativo, que vão ser motivo de discussões hoje à noite lá na Câmara, mas, de fato, o que passam nos corredores são os comentários a respeito do posicionamento da vereadora Débora Palermo, que oficializou na sexta a filiação ao Partido Liberal, o PL, Bruno. A gente já comentava há alguns dias sobre a movimentação de vereadores e pessoas que não necessariamente têm cargos públicos, mas apoiam determinada figura ou outra da cidade, até em função de alguns dos encaminhamentos que já se seguem para o período eleitoral. Como é que você viu esse posicionamento dela, que foi a primeira mulher a assumir a Câmara depois do afastamento de Zé Carlos, que foi investigado e está respondendo o processo sobre uma possível propina, e ela não tinha se posicionado até então, e agora se coloca no PL, reforçando uma base por lá, não? Exato, Carol, reforçando uma base, né? Vale lembrar que a vereadora está fazendo esse processo de migração, que alguns até chegaram a me questionar, mas ela migrou, não pode, tem um período lá, não perderia o mandato, mas a questão é que ela fez o processo de migração porque, querendo ou não, o Podemos fez a incorporação recente do PSC e isso implica uma fusão, e diante disso há a possibilidade de migração partidária, né? Então ela estava sem partido, ela acabou indo para o PL e aquela história, né, Carol? Exatamente tudo que aconteceu nos bastidores a gente não faz ideia, né? Porque certamente, pensando em engrossar, vamos dizer assim, essa base de sustentação política, você já está mirando ali basicamente nas eleições do ano que vem, como você antecipou. Até porque o PL, como todos sabemos, é um partido, é o partido do atual presidente da República, né, o Jair Bolsonaro, e muitos desses vereadores que estão ali certamente desejam, né, a tentativa de reeleição, e isso, consequentemente, entra também dentro desse cálculo de você conseguir fazer ali com que a base de sustentação seja mais ampla. Isso já pensando na eleição do ano que vem, né? Havia até a conversa de que o prefeito Dario Sarad poderia deixar os republicanos ir para o PL, isso não se confirma, pelo menos até o momento, mas pode até então também ter isso, em relação com isso também, né? Exato, né, Guilherme? Até porque às vezes eles já negociaram coisas que os fatos ainda não aconteceram, né? Essa que é a sacada da política, né? Ainda vai se tornar fato político. Por que eu digo que ainda vai se tornar fato político? Porque a respeito disso, e o Dário em específico,
a gente tem que observar um duplo movimento, né? O primeiro movimento diz respeito ainda a como vai ficar a situação do governo federal. O Lula ainda não bateu o martelo, é conhecido, e a gente espera, e a expectativa é essa, de que o Republicanos entre dentro do governo, e aí precisa saber qual que vai ser o posicionamento do Tarcísio. Se ele fica ou se vai, e quem ele, em tese, poderia vir a levar junto com ele. O mais razoável de se imaginar, não estou dizendo que é necessariamente o que vai acontecer, porque um evento dependeria do outro aqui dentro dessa lógica, mas o mais razoável de se imaginar é que, se o Republicanos entra de fato no governo federal, haveria uma pressão muito grande para que Tarcísio saísse do Republicanos e migrasse para o PL. Né? Migrasse para o PL para ficar ali dentro daquele arco. Ao fazer isso, né, Guilherme, inevitavelmente alguns prefeitos de cidades muito expressivas para o PL, certamente Campinas está dentro desse cálculo, né, poderiam fazer esse processo de migração, até como preparação para poder se colocar dentro de um campo da oposição mirando as eleições de 2024, onde muitos vão apostar, sobretudo nas cidades maiores, nessa lógica de polarização, exemplo do que a gente já viu nos últimos anos. Né? Acho que são vários movimentos, um depende do outro, como eu estou dizendo aqui, mas não é muito irracional imaginarmos um cenário como esse. Né? E aí os vereadores já vão se antecipando disso tudo. E independente de se isso acontecer ou não, os vereadores sabem que para o ano que vem o PL tem muita grana para poder financiar a campanha, e os vereadores também sabem que grana para vereador é sempre a última a pingar na conta na hora do financiamento. Melhor você estar num partido que tem caixa que pode pingar do que estar num pequeno e faltar. Mas o Bruno, isso significa que também tem poder de barganha daqui para frente nos projetos que o Executivo enviar? E será um fortalecimento da bancada de governo? Ou podemos ter surpresas e isso também mudar? Eu acho que não muitas surpresas nesse campo, viu, Carol? Até porque eu tento a entender que há uma proximidade. E os partidos também são outra coisa a nível local. Nós estamos falando de vamos dizer assim, nós estamos falando de duas lógicas distintas, né? Uma que tem a ver com esse cálculo olhando para as eleições e outra que tem a ver com o cálculo envolvendo a localidade. Às vezes isso está caminhando junto, às vezes não necessariamente, né? Você ter uma bancada expressiva, e agora o PL se torna maior dentro da Câmara de Campinas, é um fator importantíssimo para você negociar, não há dúvida em relação a isso, e o governo sabe dessa importância, mas também sabe que o partido sozinho não vai fazer verão, vamos dizer assim, né? Pode ser importante algumas votações-chave, mas não vai fazer verão. Então, eu penso que é o seguinte, não vai necessariamente turbinar ou mudar radicalmente a lógica da base de governo, mas prepara para mim isso sim muito mais terreno, pensando nos acordos e na lógica lá na frente, inclusive, de coligações mirando na eleição. Porque embora as coligações não possam ser mais possíveis no legislativo, e o ano que vem vai ter essa novidade nas regras, né, porque já aconteceu nas últimas eleições nacionais, a gente vai enfrentar isso nos municípios no ano que vem. Os partidos não podem mais celebrar coligações, mas pode celebrar para as proporcionais, para a eleição de vereador, mas pode celebrar coligações na eleição majoritária, na do executivo. E nada melhor do que para o prefeito de você ter mais vereadores que se convertem em cabo eleitoral de luxo na hora das eleições. Né? Bom, mudando um pouco o tema, além dessas mudanças de partido, conjecturas, né, para a eleição do ano que vem, a gente fala agora da sessão em si da Câmara de hoje, porque tem um projeto interessante que vai ser votado em primeira discussão, que prevê a possibilidade de pagamento da tarifa do transporte público nos ônibus, né, com cartões de crédito ou débito com a tecnologia da aproximação, né? O texto diz que as concessionárias e permissionárias prestadoras do serviço devem ser obrigadas a instalar os equipamentos nos veículos para viabilizar essas modalidades, e a validade será só para contratos firmados pelo poder público com empresas após a publicação da lei que estabelece esse sistema. Lembrando que a gente tem aí já há um bom tempo a licitação do transporte público de Campinas em andamento, né? Vai e volta, sempre tem um probleminha, depois continua, enfim, ou seja, seria para depois do novo contrato. Isso é algo que já acontece, né, em cidades como Jundiaí, aqui próximo a Campinas, que tem essa possibilidade de pagamento com cartão de crédito, e também em Curitiba e outras cidades menores pelo país. Seria uma alternativa interessante, mas o caminho é pelo legislativo mesmo, ou é algo que deveria partir do executivo? Não, nesse caso pode ser pelo legislativo mesmo, viu, Guilherme? Sem problema, porque na verdade você está regulamentando, né? Você não está criando nenhum tipo de custo, né? Vamos dizer assim, a máquina pública. Você está criando uma obrigatoriedade de uma norma para que a empresa se adeque em relação a isso, e cá entre nós, né? Tudo dentro do razoável, até porque hoje em dia, com tantas formas de pagamento, você não
não ter todas as condições no ônibus para que isso seja oferecido para quem está utilizando o serviço, é até meio que um retrocesso, vamos pensar assim, né? Então, acho que esse é um tipo de projeto, viu, Guilherme? Lembrando que essa já é a votação do substitutivo total, né? Tinha uma versão inicial de substituir o projeto, essa votação do substitutivo. Eu acho que é um projeto que tem relativa tranquilidade, a gente não vai ver nenhum tipo de dificuldade no seu processo de aprovação hoje na Câmara, mas acho que é uma medida que interessante para deixar já tudo regulamentado. O problema, na verdade, está na outra questão que você colocou, né, Guilherme? Que é o que sempre chama muita atenção. Essas licitações, essas idas e vindas, esses questionamentos judiciais, toda essa dor de cabeça que sempre ocorre envolvendo a contratação dos serviços mais milionários no município, né? E quando eu digo serviços mais milionários no município, nós estamos falando de 3 áreas de políticas públicas centrais. Uma é transporte, que sempre gera muita dor de cabeça, dificuldades. A segunda, saneamento como um todo, né? Que também é uma área muito expressiva. E a terceira delas também, que diz respeito à questão da coleta e do transporte do lixo, né? Então, essas 3 áreas aí são áreas, claro que tem outras, mas essas 3 áreas são 3 áreas que sempre geram muita polêmica, muita dor de cabeça, e claro, os vereadores também regulamentam várias questões em cima delas. É o caso nesse aí do serviço do ônibus. Só um parênteses, né? Você falou que cada vez mais serviços estão aceitando aproximação. Lembrando que agora cada vez mais praças de pedágio aceitam pagamento por cartão com aproximação. Então seria realmente interessante que os ônibus também passassem a aceitar, né? Até para quê? Para não acontecer o que aconteceu uma vez comigo, indo inclusive para Campinas, viu, Guilherme? Onde eu tive que pegar, voltar na cidade anterior, nem lembro onde eu estava ali na altura do dia disso, mas onde eu tive que voltar porque esqueci o dinheiro do pedágio, estava sem também, né, aquele que você consegue passar, tive que voltar, fazer um saque no caixa eletrônico, voltar na praça e efetuar o pagamento para passar. Dor de cabeça, não é brinquedo. Né? Tá certo, Bruno. Boa semana pela frente, muito mais temas aqui para tomar um cafezinho durante a semana, hein? Combinadíssimo. Carol, Guilherme, forte abraço para vocês. Mais temas aí, sigamos de olho e a gente traz as repercussões aí também da sessão. Um abração. Tá, abraço. Combinado. Até mais. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic.